Senti feliz neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39 até o versículo 45. Nós estamos no culto de oração, de intercessão, e daqui a pouquinho nós estaremos buscando a face de Deus em oração. Todos acharam? Digam graças a Deus. Amém. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Fecha seus olhos, fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com o Senhor. O nosso Senhor Jesus é o Deus de milagres, é o Deus da ressurreição, é o Deus que opera maravilhas. Nosso amado e eterno Deus Todo-Poderoso, é bom e agradável estarmos aqui neste culto de oração, de adoração, de intercessão, em que parte da igreja do Senhor se reúne, congregados neste lugar, para buscar a tua face em oração. Meu Deus, os louvores foram cantados, agora a palavra do Senhor há de ser ministrada e ser compartilhada ao nosso coração. Pedimos o auxílio, a graça, a ação sobrenatural do teu Espírito Santo agindo, fluindo neste lugar. Que o nome de Jesus possa receber toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a igreja de Deus diz amém. Irmãos e irmãs, pode abaixar um pouco o Natan. O milagre da ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais impressionantes, na minha opinião, operado pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos milagres que mais me deixa assim como que impressionado diante desse grande feito manifestado e operado pelo nosso Senhor Jesus, pois mostra Jesus simplesmente trazendo vida a um homem morto de nome Lázaro, morto já de 4 dias, 4 dias, irmãos, e nos mostra Jesus trazendo vida. Este estava morto. A história, o texto de Lázaro, essa ressurreição, há muitas lições que se destacam nesta passagem, mas aqui nesta noite, como nós estamos no culto de oração, de intercessão, eu quero ser breve.
Eu quero destacar aqui 3 atitudes que fez com que esse milagre acontecesse naqueles dias. 3 atitudes que fez com que aquele milagre acontecesse, ocorresse naqueles dias. Primeira atitude é uma atitude de obediência. Vamos repetir isso? Obediência. Você já viu aquele ditado que diz que obediência gera bênção? Vamos repetir isso? Obediência gera bênção. Obediência, irmãos, é uma porta que se abre para milagres na nossa vida. E eu digo, se você que aqui está nessa noite deseja vivenciar milagres na sua vida, é necessário que você seja obediente a Deus e obediente à sua palavra. Falo isso porque a primeira ordem que Jesus libera aqui, antes deste milagre da ressurreição de Lázaro acontecer, é uma ordem dizendo assim: tirai a pedra, tirai a pedra. Foi necessário tirar a pedra para que o milagre acontecesse na vida de Lázaro naqueles dias. Foi necessário para Marta e Maria e os demais que ali estavam próximo daquele túmulo obedecer essa ordem liberada pelo Senhor Jesus. Uma ordem sucinta, que é simplesmente: tirai a pedra. E veja, irmãos, que quando Jesus dá esta ordem, diz que a Marta, ela vai simplesmente questionar o Senhor Jesus naqueles dias. Marta vai dizer: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha, meus irmãos, se nós desejamos presenciar milagres na nossa vida, se há uma coisa que nós não podemos fazer, irmã Irene, é jamais questionar a Deus. Às vezes eu reparo que muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque às vezes nos achamos questionando Deus nas suas decisões, nas suas ordens, na sua palavra que é liberada ao nosso respeito e à nossa vida. A ordem de Jesus foi simplesmente: tirai a pedra. Não cabia a Marta aqui questionar: mas Senhor, já está morto, e o morto aqui já se faz 4 dias. Em vez de questionar, irmãos, nós precisamos obedecer a Deus. Em vez de você questionar a Deus, você precisa obedecer a Deus. A ordem de Deus é: tirar a pedra. E eu digo que milagres só vão acontecer na nossa vida quando nós pararmos de retrucarmos, murmurar, questionar a Deus e simplesmente fazer aquilo que Deus está nos ordenando fazer. Se é uma ordem que Deus liberou sobre a sua vida, meu irmão, então faça. Não questione a Deus. É que Marta se pega questionando o Senhor, mas já está morto. E daí, meus irmãos e irmãs? Se foi Jesus que disse: tirai a pedra, simplesmente deveria por parte dela obediência. E eu digo novamente, às vezes nós não estamos, de certa forma, obtendo milagres e respostas na nossa vida, porque Deus libera uma ordem, e não é uma coisa às vezes escabrosa para realizarmos, mas às vezes nos achamos questionando: Senhor, por que diz? Por que fazer assim? Por que fazer de outra forma? Irmãos, cabe a nós nessa noite refletir que Jesus liberou uma palavra dizendo simplesmente: tira a pedra. Isto é, obedeça sem questionar, sem pestanejar.
as pedras precisam ser removidas da nossa vida. Está tudo bem aí, irmã Tiana? Está tudo bem aí? Ah, sim. Às vezes nós questionamos as ações de Deus. Veja que o texto é simples, a ordem é simples: tira a pedra. Não cabia Marta simplesmente questionar a palavra que o Senhor Jesus estava liberando. E eu digo, irmãos, que tantas pedras que às vezes estão na nossa vida que precisam ser removidas. E muitos milagres só vão ser concretizados na nossa vida, presta atenção, quando essas pedras, elas simplesmente for removidas, tiradas do nosso caminho. E eu digo que essas pedras não é Deus que tem que tirar. Essas pedras somos nós mesmos que precisamos agir de obediência diante de Deus e simplesmente tirar da nossa vida. Se eu perguntar aqui quantos desejam a manifestação da glória, o milagre de Deus na vida, todos aqui vão levantar a mão dizendo o que querem. Mas às vezes nem sempre nós estamos dispostos a remover, a opor em palavra a ordem liberada por Deus na nossa vida. Segunda atitude, além de obediência, nós vemos a questão da fé, meus irmãos. Terceira atitude é uma atitude de fé. Olha o que o texto diz para nós aqui nessa noite. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Então veja que Jesus está exigindo o que de Marta e os demais que ali estavam? Fé. Elas precisavam simplesmente crer. Jesus disse: se crer, verás a glória de Deus. É necessário que nós venhamos crer, porque a fé precede milagres na nossa vida. Não é ao contrário. Há pessoas que precisam, de certa forma, estão buscando ver algo acontecer para depois depositar a fé no Senhor. Mas as coisas com Deus, aprenda bem que a fé é que precede todas as coisas. Primeiramente vem a obediência, depois vem a fé. Você precisa crer, porque a glória, a manifestação de Deus é resultado da nossa fé. É por isso que Jesus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a manifestação poderosa de Deus, é a ação sobrenatural de Deus. A glória de Deus aqui no caso, irmãos, denota em Deus ressuscitar Lázaro, que estava morto há quantos dias? Há 4 dias. Veja que é a fé que vai na frente, e o milagre vem como resultado da sua crença, da sua fé. E Deus nos chama primeiramente a crer nele. Como é que a Bíblia define fé em Hebreus capítulo 11? Ele vai dizer que ora, a fé é a certeza de coisas que espera. Olha que definição maravilhosa. A fé é a certeza de coisas que se espera. E vai dizer também que é a convicção de fatos que não se vê. Isso significa que antes do milagre ser concretizado na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa primeiramente crer. Boa parte dos milagres operados por Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus pedia primeiramente fé. Lembra do cego? Jesus disse: você crê que eu posso fazer isso? E aí eles diziam o quê? Eu creio. Então seja conforme a sua fé. Então comece a ver agora. Isso significa, irmãos, que o milagre, ele precede, a fé precede o milagre. Se você deseja ver a glória de Deus, a manifestação de Deus na sua vida, você precisa primeiramente crer no Senhor. E o resultado da sua fé é: se creres, verás.
Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: se creres, verás. Vê o que, irmãos? Você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus operando na sua vida. Você vai ver a ação miraculosa de Jesus agindo na sua vida. Mas você precisa crer, depositar a sua confiança nele. Há aqueles irmãos que precisam ver para crer. Mas Jesus vai dizer que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus disse isso para Tomé. Entende? Então as coisas com Deus, se você deseja a manifestação, a operação do milagre de Deus na sua vida, se creres, verás a glória de Deus. Quantos aqui creem? Amém? Quantos aqui têm fé nesta noite? Quantos aqui creem que Deus pode agir, pode operar nesta noite? Terceira, eu falei de 3 decisões ou de 3 atitudes que abrem porta para o milagre. Terceiro, a oração. O versículo 41 diz que Jesus deu uma ordem, dizendo: tirai a pedra, e diz que eles obedeceram, obediência, tiraram a pedra. Jesus convida a crer, e agora Jesus vai fazer o que? Vai apropriar da oração. Então 3 coisas: obediência, anota aí, fé e oração. Vamos repetir? Obediência, fé e oração. 3 coisas, irmãos. 3 atitudes simples, que se nós começarmos a colocar em prática na nossa vida, nós vamos colher muitos resultados de milagres na nossa vida. A Bíblia diz no versículo 41, olha aí: e Jesus, levantando os olhos para os céus, orou: Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Veja que Jesus ele está apropriando aqui da oração. Ele simplesmente poderia chegar diante do túmulo e dizer: Lázaro, sai para fora. Mas veja que Jesus ele vai ensinar, irmãos, essa atitude que também antecede o milagre na nossa vida, irmão José Henrique, que é oração. Se você deseja vivenciar milagres na sua vida, você precisa buscar a Deus em oração. Se você deseja colher resultados, milagres na sua vida, você precisa buscar a Deus em oração. Às vezes o nosso problema é que às vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas não queremos nos colocar na presença deste Deus em oração. Se você for reparar que boa parte dos milagres operados por Jesus também nos evangelhos, esses milagres foram resultados e frutos de oração. Nem que seja uma oração simples: Senhor, socorre-me. Ou a oração daquela mulher que tinha a sua filha, endemoniada de 12 anos, ela vinha orando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou a oração do cego Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E outras orações como o leproso: Senhor, eu quero ficar puro, eu quero ficar limpo. Orações. E esses milagres foram gerados por meio da oração, irmãos. Há milagres que são gerados através de joelhos dobrados ao chão. Há milagres que são gerados quando nós abrimos o nosso coração aqui, para juntos nós buscarmos a presença de Deus em oração. Mas você chega no domingo à noite e a igreja às vezes está um pouco mais cheia. As pessoas de certa forma querem colher milagres na vida delas, mas poucas são que dedicam os momentos de Deus diante de Deus, buscando a Deus em oração. E veja que Jesus está ensinando para nós e para aquela multidão que a oração
antecede milagres da mesma forma que a fé antecede milagres e maravilha na nossa vida. Jesus ora dizendo: ó Pai, graças eu te dou. Veja que Jesus está fazendo algo aqui interessante, irmãos. Ele está agradecendo antecipadamente. Que coisa interessante. Antes mesmo do milagre de Lázaro ser concretizado, Jesus está dizendo: graças a ti, ó Pai. Isso é a lição para nós aqui nessa noite. Eu sei que todos nós aqui, de certa forma, precisamos ou almejamos milagres de Deus na nossa vida, mas precisamos também atentar para esse detalhe e colocar esse detalhe em prática na nossa vida. Quando você for dobrar o seu joelho, aprenda a agradecer antes mesmo da bênção ou milagre acontecer na sua vida. Jesus está aqui antecipando, dizendo: ó Deus, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Deus, irmãos, sempre nos ouve. Você pode ter certeza que quando você dobrar o seu joelho, os ouvidos de Deus estarão atentos à sua oração e o seu clamor nessa noite. Mas não somente isso, as mãos de Deus não estarão encolhidas, mas estarão abertas, estendidas sobre a sua vida nesta noite. Dito isso, a Bíblia diz que Jesus então chega diante do túmulo com a pedra já removida, e ele clama em alta voz dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, irmãos, ressurreto, ressuscitado, vivo para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus então foi glorificado e muitos creram em Jesus por causa daquele milagre. O versículo 45 diz: muitos, pois dentre os judeus tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram, creram nele. Amém? É assim que o nosso Deus faz, irmãos. E nesta noite de oração, eu quero desafiar todos que aqui estão a fazer essas três coisas. Primeiramente, obedecer. Você está disposto a obedecer a Deus? Você está disposto a crer em Deus? Você está disposto a orar nesta noite? Então se coloque de pé no seu lugar, e nós vamos preparar o nosso coração para orar, para buscar a presença do Senhor Jesus. Webert, vamos cantar nesta noite feliz? Me ajuda aí, Natanael também. Você vai então fechar os seus olhos. Jesus então dá um brado, dizendo: Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estivera morto. Deus, nosso Senhor Jesus, pode operar um milagre na sua vida também nesta noite. Feche seus olhos agora. Você vai então fechar os seus olhos, e nesta noite de oração você vai orar então. Você vai obedecer a palavra do Senhor na sua vida. Você vai crer, meus irmãos. Você vai confiar, porque se creres, verás a glória de Deus. Você a partir de hoje não vai mais questionar a Deus, uma ordem liberada sobre a sua vida. Simplesmente faça, simplesmente obedeça a ordem do Senhor Jesus. Três atitudes simples que abrem porta para o milagre na nossa vida: obediência, fé e oração. Três coisas, meus irmãos. E nesta noite eu quero que você feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar, e logo após nós estaremos assim dobrando os nossos joelhos e orando. Precisamos orar, irmãos. Se desejamos milagres de Deus na nossa vida, se desejamos milagres de Deus na nossa igreja, se desejamos milagres de Deus na nossa casa, oração, oração. Se Jesus orou, irmãos, quanto mais nós que aqui estamos nessa noite, precisamos orar invocando a presença dEle, precisamos orar invocando o poder dEle, precisamos orar clamando pelo poder de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família nesta noite. Talvez há algo morto na sua família, algo morto na sua vida. Talvez alguma área que você precisa que haja a ressurreição do Senhor. Talvez é a sua vida espiritual que está mortificada, não 4 dias, mas quem sabe há muito tempo.
que você não sente mais a presença calorosa do Espírito Santo. A ordem de Jesus foi: tirai a pedra. Essa pedra pode ser, irmãos, a incredulidade. A incredulidade impede a manifestação e ação de Deus. Essa pedra pode ser até mesmo a desobediência. Deus não age no coração desobediente. Deus não age no coração incrédulo. Deus não age no coração teimoso, irmãos. Precisamos obedecer. Você que está nesta noite, que precisa do milagre de Deus, da ação sobrenatural de Jesus na sua vida, você precisa crer, você precisa obedecer, e você precisa orar nesta noite, você precisa clamar nesta noite, em nome de Jesus. Vamos cantar, e logo após nós estaremos dobrando os nossos joelhos, para juntos buscarmos a presença do Nessa Senhor. noite